Sejam todos bem-vindos para a nossa 7ª edição do Farmacoflix. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Confirma aqui para mim, muita gente falando na grande expectativa, dedo no like. É isso mesmo, isso mesmo. Eu quero aqui já trazer uma promessa para vocês. A promessa é divulgar para vocês, através de uma série muito inquietante, estratégias, ferramentas poderosas para você compreender mais sobre a farmacologia. De uma maneira diferente, num contexto onde você pode aprender curtindo aqui toda essa nossa viagem até a quinta-feira. Você é muito bem-vindo, você que já faz parte da comunidade Farmaco na Prática, você que é novato e está aqui comigo, prepare-se para muito conhecimento. Aliás, para muita transformação. Quem quer transformação, me diz aí, me diz aqui. Deixa eu ver, muita gente me dando boa noite, eu quero saber se o áudio está ok, porque ao vivo é assim mesmo, né? Estamos na 7ª edição, mas toda vez vem aquele friozinho na barriga normal do sistema simpático. Muita noradrenalina e adrenalina para oferecer aqui o melhor para vocês, tá bom? Beleza, tudo certo. Deixa eu aqui já alinhar algumas coisas com vocês antes da gente começar a nossa série. É importante demais você já se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixar o seu like aqui para a gente conseguir alcançar mais contas, mais pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho do Farmacologia na Prática, o maior canal de farmacologia do Brasil, e também vem em anexo o nosso Instagram, né, que já a gente ultrapassou ontem 400 mil seguidores. É o maior Instagram também do Brasil na área de farmacologia. Eu queria agradecer a Deus por isso e, claro, também pela sua contribuição. Todo dia você ali comigo no Instagram, recebendo doses diárias, né, de conhecimento. Beleza? Falar sobre farmacologia é sempre inquietante. Ela está no nosso dia a dia, seja no ambiente hospitalar, seja você em casa, batendo papo com a família, ou você mesmo dentro da sala de aula, na pesquisa, ou dentro de uma drogaria, num consultório. Farmacologia está permeando todo o nosso cenário. E, aliás, situações inquietantes do nosso dia a dia não faltam. Agora mesmo, antes de entrar na aula, eu encontro um vídeo de um indivíduo que está fazendo propaganda de gummy, um tipo de balinha contendo tadalafila, incentivando as pessoas a consumirem de uma forma desordenada, sem, sem uso crítico, aliás, sem saber nada sobre o mecanismo de ação. Aqueles profissionais que dominam realmente o mecanismo de ação, por exemplo, da tadalafila, teriam várias interrogações para dizer: será que esse meu paciente que usa nitrato poderia fazer uso? E esse indivíduo que já teve alguns problemas na retina, será que a tadalafila tem alguma relação com isso? Gente, ao invés de falar sobre os efeitos que os fármacos provocam, eu quero aqui trazer para vocês um passo atrás, para você transformar sua forma de criar um ambiente crítico, de decidir as melhores estratégias terapêuticas para cada tipo de tratamento, tá bom? Então, o meu papel aqui é fazer você ser um indivíduo de trazer respostas para a comunidade. Aliás, a gente está falando aqui de uma área da saúde que está em extrema ascensão. Todos os dias, pessoas me procuram para poder fazer atendimento. Falou: Tiago, você tem tempo para fazer uma consulta porque eu tenho dúvida aqui a respeito dos medicamentos que foram prescritos para mim. E noto que eu tenho sido um cobaia na mão de tanta gente que indica medicamento, suplemento para mim, mas eu estou inseguro sobre o meu tratamento. É esse o assunto que a gente vai trazer durante a nossa série chamada Decifrando o Mecanismo. A gente vai então entender não como os fármacos a gente define ali uma dose. A dose em toda a metformina, 850mg, está tudo certo. Ela baixa a glicemia. Agora, como que ela faz isso? E por que isso é importante entender os mecanismos pelos quais você pode desenvolver um melhor raciocínio clínico? Vem comigo durante esses 4 dias da nossa série Decifrando o Mecanismo. Beleza? Então, antes de todo mundo chegar aqui, a gente já está com quase 2.000 pessoas ao vivo. Eu quero estabelecer 2 critérios aqui com você. O primeiro é que todo mundo que vai assistir aqui esses nossos 4 episódios, a gente vai sair de um ponto A e evoluir até um ponto B. O que eu desejo é que transformação, não importa se você veio recentemente, se você é membro da comunidade Farmaco na Prática, o que a gente quer gerar aqui é transformação. Ao longo de todas as nossas edições do Farmacoflix, nós, no último dia, também abrimos as inscrições para a comunidade Farmaco na Prática, que é uma plataforma, um grande ecossistema de entendimento da farmacologia totalmente diferente do que você viu durante a graduação ou pós-graduação. Já temos mais de 5.000 membros dentro da comunidade. Então, o segundo ponto aqui do nosso Farmacoflix é que eu já estou dizendo aqui de forma aberta que na quinta-feira a gente abre pela primeira vez as inscrições para a comunidade Farmaco na Prática no ano de 2025.
Beleza, galera? Hoje já somos mais de 5.000 membros, membros que são estudantes ou profissionais de mais de 14 países e estão conosco aqui para aprender farmacologia de uma forma muito diferente. E, claro, que para falar sobre o Farmacoflix, é bom lembrar que esses temas definidos, eles vêm de uma certa demanda que os nossos membros colocam. Professor, a gente quer entender tanto mais sobre antipertensivos, sobre antidiabéticos, sobre antidepressivos, sobre sistema nervoso autônomo, sobre antibióticos. E agora, professor, a nossa pedra no sapato, essa conversa de mecanismo de ação. Para que isso é importante? Então, resolvemos aqui contar de uma forma diferente para vocês como é esse ambiente da farmacologia, aprendendo com casos práticos, né? Como diz o médico William Osler, ensine o aluno através de fatos. As lições brotarão dos próprios fatos. Esse aqui é o nosso papel, tá? Então, não importa aqui se você já está esperando há muito tempo, a nossa dinâmica para poder anunciar essa série já está há mais de um mês aqui sendo levado nas nossas aulas do YouTube, também no Instagram, você que já está acompanhando, já está com aquela sede, é como aquele que marca o dia certo do jogo de futebol e fala assim, eu não posso perder este jogo. Agora, tem gente que está aqui que caiu quase de paraquedas. Chegou aos 45 do segundo tempo e fala, meu Deus, eu vou assistir isso gratuitamente. Vai estar comigo aqui durante os 4 dias. Lembrando que na quinta-feira a gente abre as inscrições para a comunidade Farmaco na Prática. É a primeira abertura do ano e a gente preparou aqui uma condição surreal, muito especial para vocês. As inscrições não ficam abertas durante todo o ano. Então, nesses momentos aqui singulares, a gente coloca uma condição muito especial e também divulga para vocês já que teremos bônus para os primeiros inscritos. Então a gente vai liberar o link na quinta-feira para os grupos do WhatsApp. Você que já entrou no grupo do WhatsApp já vai receber esse link com privilégio. Agora, se você ainda não entrou, na descrição do vídeo aqui embaixo, você vai clicar nesse link para poder ter acesso ao grupo do WhatsApp e receber também o link de inscrição com prioridade. Beleza? Vamos lá então. Estamos com mais de 2.000 pessoas aqui, que legal, já deixou o seu like, se inscreveu no canal, e agora vem um pedido para vocês também ativarem as notificações para serem lembrados das nossas aulas todos os dias, tá bom? Então, aqui, ó, Farmacoflix, o que é? É a nossa grande edição de uma série que já tivemos 6 assuntos diferentes sobre antipertensivos, sobre antidepressivos, sobre a história da farmacologia ao longo dos séculos, sobre os antibacterianos, antidiabéticos e farmacologia do sistema nervoso autônomo. E é com muita alegria que eu anuncio para vocês agora, atenção, que rufem os tambores, Decifrando o Mecanismo. É a nossa 7ª série dos episódios, onde todos esses já estão no acervo da nossa comunidade Farmaco na Prática. Então, as aulas dessa semana vão ficar aqui no máximo durante 7 dias. Depois elas vão ficar apenas exclusivamente disponíveis para os nossos membros da comunidade Farmaco na Prática. Tá bom? Então é uma série aqui interativa, prática, ao invés daquelas aulas enfadonhas que acontecem normalmente dentro do ambiente de sala de aula, tendo que tocar aqui em cada assunto, aqui um mecanismo às vezes fora de um contexto. Não, aqui a gente vai contar uma história para você, e em meio à história você vai aprender bastante na área de farmacologia. Prepara agora então caderno, caneta, um copo de água e vamos juntos para esta grande viagem do Decifrando o Mecanismo. Eu vou até trocar o nome aqui de série por treinamento, porque não é um entretenimento de você passar 4 dias aqui comigo e eu não render o teu tempo. Eu quero acelerar o processo de aprendizado. Eu tenho pressa. Aliás, hoje vocês vão ver muitos pontos onde eu vou colocar a minha dor. A minha dor que nasceu lá em 98, quando entrei no curso de farmácia e percebi que existia alguns problemas para linkar aprendizados. Então, são experiências práticas que vão fazer você também se tornar um profissional diferenciado em relação aos medicamentos. Tá bom? Muito bem. Então, colocando aqui os nossos episódios do Decifrando o Mecanismo, eu já vou apresentar para vocês aqui o nosso episódio 1. E o episódio 1 começa hoje, mas nós temos 4. Ok? Então, o episódio 1 a gente vai falar o que os mecanismos de ação podem revelar sobre as terapias. Diversos exemplos na área de bioquímica, toxicologia e a própria farmaco vão estar permeadas nessa aula de hoje. Na aula 2 do Sistema em Colapso, a gente fala dos casos clínicos reais que mostram como
As decisões erradas sobre medicamentos podem ser até mesmo fatais, gerando também internações, mais gastos, mais exames de forma desnecessária. No terceiro episódio é o código de ativação. Você vai aprender a como usar o mecanismo de ação de forma estratégica para resolver problemas reais na prática clínica. E no episódio 4, a gente vai aprender a como transformar o seu conhecimento sobre mecanismos de ação através de uma habilidade diferenciada no mercado de trabalho. E lembrando que a gente abre as inscrições para a comunidade no dia do episódio 4, no finalzinho desse episódio. Beleza? Muito bem. Então, me apresentando para aqueles que não me conhecem, sou o professor Tiago de Mello, pós-doutor em farmacologia pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com mestrado e doutorado em fisiologia na Federal do Espírito Santo e farmacêutico pela UFOP, Federal de Ouro Preto. Sou professor de medicina da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, pesquisador na área de ciências farmacêuticas e bolsista em produtividade pelo CNPq na área de farmácia. Que bom, sem travas, áudio, vídeo normal, estou muito feliz com isso. Beleza, maravilhoso, maravilhoso. Só mais um aviso aqui antes da gente começar a aula, então. Então, recados importantes, que agora a gente vai começar o nosso assunto. Então, no final da aula, vocês vão receber também todos os artigos científicos que endossam essa aula. Eu quero compartilhar com vocês as minhas horas, dias de pesquisa para preparar um material inédito aqui. Todos esses artigos vão estar dentro de um pacote, né, de um link, que o pessoal do grupo do WhatsApp vai receber com prioridade, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no grupo, você clica aqui abaixo para você poder entrar no grupo do WhatsApp, tá aqui abaixo na descrição do vídeo. E, por favor, guarde isso. Se vocês receberem mensagem de qualquer outro número, vou chamar assim, puta que é laço. Só entre em contato com o que está escrito neste link aqui que você clicar aqui dentro, tá? Infelizmente, a gente tem grupos aí de golpistas querendo se aproveitar desse momento, mas a gente quer aqui uma janela de comunicação direta com você através do link que está aqui abaixo no vídeo, tá bom? Beleza, tá na descrição dos grupos, todos os números confiáveis estão aqui na descrição também deste grupo, tá bom? Para você quiser checar qual o número que vai entrar em contato com você, no grupo do WhatsApp, essa descrição é informada. Beleza? Então é isso. Quero saber se vocês estão me escutando bem, tudo certo. Coloca para mim agora a cidade de onde você está falando. Aliás, eu quero saber se a gente tem aqui pessoas até de outros estados, pessoas de outros países aqui conosco. Tá tudo certo? Podemos já começar? Ah, vamos ver, não, aqui tá tudo normal, né? Falou, ó, quando crescer quer ser igual a mim? Eu quero que vocês sejam mais, sempre. Olha aí, ó, Portugal, já estamos do outro lado do Atlântico. Que maravilha! Belém do Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Eldorado, Capão da Canoa. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Beleza, e coloque para mim agora a sua profissão. E também se é graduando, né? Olha aí, estamos atingindo mais colegas de Portugal. Que maravilha! Muito bom. Então, prontos agora para essa grande viagem? Caderno e caneta. Estados Unidos, aí, ó, God bless you. Aí, Edson Lima, tá aí em Nova York, ó. Que legal. Maravilhoso. Vamos lá. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Como é que você se define? Ai, Tiago, sobre farmacologia, eu não sei nada. Não, eu estou aprendendo, eu tô animado. Não, professor, estou pronto para dominar a farmacologia. Ou alguns que podem falar, não, Tiago, eu já sou até da comunidade, me sinto até confortável, porque já aprendi bastante, estou nesse caminho já há mais de 2 anos com você. Aliás, nossa comunidade esse ano completa 4 anos, tá? E toda semana mais conteúdo novo. Então, independente do estágio que você esteja, o que eu quero aqui é que você saia para um ponto melhor depois que você terminar comigo o episódio 4. Lembrando que esta série é exclusiva da comunidade Farmaco na Prática. É que a gente abre esse momento da abertura dos nossos 4 episódios, coloca aqui na abertura para vocês assistirem, mas depois isso fica recolhido dentro da comunidade, tá bom? Então, bom lembrar que é um anseio da comunidade falar, professor, fala sobre o mecanismo de ação. Chegou aqui o grande momento. Então, o assunto hoje é o segredo do mecanismo. A gente criou uma sinopse aqui para você ficar antenado. Os medicamentos não criam efeitos, apenas modulam respostas naturais do organismo. Mas, se isso é verdade, por que tantas falhas terapêuticas acontecem? Nesse episódio você vai entender como os mecanismos de ação determinam a eficácia dos fármacos, por que seguir protocolos sem compreendê-los pode ser arriscado e como enxergar padrões que podem mudar a sua forma de prescrever.
O sistema está rodando, mas algo não está certo. Será que você consegue perceber antes que seja tarde? Seja muito bem-vindo ao segredo do mecanismo. Eu começo mostrando uma frase aqui de um pesquisador da década de 30, que disse: a descoberta consiste em ver o que todos viram e pensar o que ninguém pensou. Sabe quem disse isso? Albert Saint, um húngaro. Um húngaro que teve uma participação fundamental nas etapas do entendimento do ciclo de Krebs. E também foi aquele capaz de isolar a vitamina C. Quantos de vocês aqui sabem propriedades farmacológicas da vitamina C? É bem provável que se eu perguntar agora no chat o que a vitamina C é, deixa eu ver, em uma palavra, o que você escreveria? Fala aí para mim. Eu sei que existe um certo delay, um atraso. Nossa, é tanta gente falando aqui que eu não estou conseguindo acompanhar. Mas escreva aí para mim, a vitamina C tem qual propriedade principal? Antioxidante. Olha aí, ó. Antioxidante. Claro, é uma vitamina, sim, mas a propriedade principal dela é antioxidante. Mas veja que interessante em meio à história. A descoberta consiste em ver o que todos viram e pensar o que ninguém pensou. E nos grandes navios que vinham para a América, a gente tinha o problema dos escravos chegarem aqui, dos que chegavam vivos, chegavam muito doentes. Havia o relato nas aulas de história, nas aulas que eu mesmo assistia no ensino médio, se falava sobre uma doença chamada de escorbuto, que, da língua francesa, a etimologia quer dizer gengivas inchadas. Se percebeu, durante os séculos passados, de que o fornecimento de frutas cítricas prevenia este problema. Mas o que me chama a atenção é que essas clássicas doenças que hoje são bem mais raras, o escorbuto, olha as manifestações aqui de um paciente com escorbuto, um paciente da Índia. Ao ser tratado com vitamina C, perceba a mudança radical. É interessante observar que uma coisa é a gente ficar fascinado com o efeito que a vitamina C provoca, mas por qual mecanismo ela exerceria esse fator protetor para evitar o desencadeamento do escorbuto? Então, muitos aqui escrevendo a palavra escorbuto corretamente, mas você já refletiu qual é o mecanismo envolvido para esse processo de cura? Repare agora uma informação quente. Ó, gente, estamos batendo recorde, viu? Estamos chegando agora a 3.000 pessoas ao vivo aqui conosco. Diz o seguinte na história: somente cerca de 300 anos depois que a vitamina C, o ácido ascórbico, foi identificado como um antiescorbútico nos alimentos. Se sabia que era importante, então, dar fruta cítrica. Fruta cítrica, vamos ver o que dá. Sim, mas qual é o papel? Onde está aqui o link? E envolve a pesquisa desse húngaro, que conseguiu isolar a vitamina C. Atualmente, nós sabemos os detalhes disso. Se você observar a boca de um paciente com escorbuto, ele tem perda da estrutura do dente. A cicatrização das gengivas é dificultada, em grande parte pela deficiência na síntese do colágeno. O colágeno, a famosa proteína colageno, origem cola, que é formada por uma tripla hélice, formada de aminoácidos como glicina, prolina e hidroxiprolina. Vou repetir aqui. O colágeno é formado de glicina, prolina e hidroxiprolina, principalmente. Não tem tantos outros aminoácidos assim. A prolina a gente consegue obter, mas para gerar hidroxiprolina, isso acontece no nosso próprio organismo. E aí que está agora um mecanismo de ação envolvido. Por quê? Aí vem agora um pouquinho da bioquímica. Olha que coisa linda. A prolina precisa ser hidroxilada para formar hidroxiprolina. Isso é feito por uma enzima chamada prolina hidroxilase. Só que a enzima não trabalha sozinha. Ela precisa de oxigênio, precisa de ferro e precisa da contribuição da vitamina C como um agente redutor. Olha que coisa linda isso. Ou seja, se o paciente, ou no caso o escravo, os navios que estavam ali lotados de pessoas, mas com pouca fruta cítrica, ausente a vitamina C, não havia chance de produzir a hidroxiprolina. Não havendo a produção dela, né? Então não tendo a vitamina C como cofator, a oferta da hidroxiprolina é ruim e, consequentemente, a síntese de colágeno será reduzida. Neste caso, a gente não ia tratar escorbuto com as pessoas aqui dando cápsulas de colágeno. Mas o interessante é mostrar
que é verdade que suplementações diárias de vitamina C em doses baixas é o suficiente aqui, em torno de 100 miligramas a 200 miligramas, é o suficiente para manter níveis ideais de vitamina C na corrente sanguínea. Observaram, então? Isso aqui, gente, é só o esquenta para o nosso assunto de hoje. E eu espero que você ame o nosso assunto para entender não os efeitos que as substâncias provocam, mas sim os seus mecanismos de ação. Então, o que tem vitamina C? Laranja, goiaba, kiwi, uva. É verdade, é verdade. Acerola, por que não? Né? Então, estamos aqui casando informações da história e entrando agora a fundo no mecanismo para justificar. Faz todo sentido. Acontece que ao longo dos séculos, a gente primeiro passou a observar os efeitos, mas estamos vivendo uma era de que já é possível identificar muitos mecanismos de ação e ampliar a nossa forma de enxergar a farmacologia. Beleza? Quem tiver aí amando, coloca aí, ó, #amando. Não, 2 gramas não faz sentido e ao longo do tempo a gente vai falar por quê, tá bom? Muito bem. Então, nessa aula de hoje, eu quero aqui ser o mais didático possível e vou respeitar os diferentes tipos de conhecimento que estão comigo. Talvez tenhamos alguns leigos, talvez tenhamos alguns graduandos, outros graduados, outros já estão na lida há muito tempo, pós-graduado, vai ter informação para todo mundo, tá bom? Então, nessa aula você vai entender, primeiro, que existe um código oculto dentro dos medicamentos, mas que nem todos enxergam. 2. Por que esses códigos ocultos são desvalorizados? E 3. Que dominar os mecanismos de ação cria, com certeza, atalhos para você ser um profissional de saúde diferenciado. Então, vem comigo nesta viagem do Decifrando o Mecanismo. Eu sei que quando você se forma e segura agora aquele canudo no dia da formatura, a tua pressa é para falar: onde vai ser o meu primeiro emprego? É uma mistura ali de saudade da graduação, de ansiedade, porque o que vai acontecer daqui para frente, mas é verdade que a vida do profissional de saúde, ela é corrida. Eu sei disso, assim como a minha. E nesse meio da corrida gera-se um certo desespero. Aliás, por entendimento da farmacologia, é algo assim, é um painel enorme. Me lembro uma vez que entro no hospital e uma ex-aluna me vê e falou: nossa, ali meu professor, ele foi meu professor lá na universidade. Aí a colega dela, que estava com uma cubarrim na mão, 2 seringas, uma ampola, ela falou: foi seu professor de quê? Ela falou: de farmacologia. E ela com a cubarrim na mão, pronto para administrar medicamentos num paciente que eu fui visitar. Ela falou: Deus me livre, farmaco. Que troço chato. Eu falei: mas que ironia, não? Ela ali usando as armas dela, as ferramentas de trabalho, ela não entender. Isso, inclusive, o próprio Conselho Regional e Federal de Enfermagem veda qualquer enfermeiro o seu exercício profissional se ele não sabe como o fármaco atua. Né? Então são certos paradoxos que vivemos. Isso o problema não é apenas da enfermagem. Na área de saúde em geral, eu digo que vivemos a tríade do desespero. Quem quiser, printa a tela aí. Ó. Printa a tela. O que é a tríade do desespero? Uma classificação minha que eu trouxe. Primeiro, alta carga de trabalho, sem dúvida. Um aumento do desincentivo ao estudo contínuo. Eu já vi muita gente falando: ah, meu Deus, que alívio. Formei, não preciso mais estudar. Olha, com toda sinceridade, você entrou na área errada. Na área de saúde é impossível você parar no tempo e dizer tudo que eu já aprendi é o suficiente para um exercício profissional. Não tem como. Então a gente precisa estimular sempre o estudo contínuo. Terceiro ponto aqui, aparente complexidade. E vou dizer aqui primeiro aparente, porque às vezes se pinta um quadro para a farmacologia mais difícil do que ela mesmo é. Às vezes, um grupo de professores que causa um terrorismo enorme durante o aprendizado, né, gera terrorismo nos dias da prova. Eu costumo fazer, inclusive, avaliações onde o aluno tem chance de aprender enquanto faz a prova. Ela não pode ter o caráter apenas, ou nem apenas, não pode ter um caráter punitivo, mas ser uma extensão do processo de ensino e aprendizagem. Né? Então, não podemos aqui colocar fantasmas para o ensino da farmacologia. Isso não pode. Tá? Bom, então, em meio a essa pergunta que eu faço para vocês agora, ó, será que tem saída? Em meio a esse caos que nós vivemos da trilha do desespero, tem saída? Tem. Eu digo que a melhor saída é através da informação. E por isso que eu mostro aqui essa telinha de uma criança e uma mãe no teto solar de um Fusca.
Olha a propaganda na época da Volkswagen. A nova e arejada maneira de passear. Não faz nenhum sentido uma propaganda dessa hoje. É um incentivo para não usar cinto de segurança, para andar de forma insegura? Não dá, né? Hoje cadeirinha é obrigatório, cinto de segurança, mas isso foi a partir de processos educacionais no nosso país. Trazendo mais para a área da saúde, mais ainda, o Brasil é modelo no combate ao tabagismo no mundo. Tem muita gente querendo aprender conosco. Aqui um artigo recente mostrando o grande sucesso na queda da prevalência de tabagistas no Brasil até 2003. Uma queda de aproximadamente 35% de 89 até 2003. E isso foi caindo ao longo do tempo. Quer dizer, o Brasil virando modelo no combate ao tabagismo. Mas espera aí. E com medicamentos? Por que isso não acontece? Ao longo das últimas décadas, o assunto da farmacologia ele foi subestimado por muitos profissionais da área de saúde. Pelo próprio ensino. Às vezes o ensinar pelo ensinar. De abrir um livro de farmacologia e falar assim, ó, toma, já falei aqui hoje sobre antipertensivos, 2 horas, ó, agora o resto você se vira. E graças a Deus, né, em 2018, quando a gente abriu o nosso canal Farmacologia na Prática, o nosso Instagram, era o intuito de tentar aproximar esses grandes mundos. É fazer com que a ciência nos sirva para as realidades que estão acontecendo no nosso cenário brasileiro. E, aliás, agora já espirrando para tantos países que nos acompanham, como agora na aula de hoje, com colegas de Portugal, Estados Unidos, enfim. Né? Então, realmente é muita desinformação ligada à farmacologia e toda hora tem uma coisa nova. Né? Então, eu quero que você se prepare para descobrir o segredo que pode mudar a forma como você enxerga a farmacologia para sempre. Para sempre. Vamos transformar isso. Então, atenção aqui, com todo cuidado, com todo amor e carinho. Aos inseguros, eu quero dar a mão, que eu já passei também por isso. Você que fala, meu Deus do céu, por onde eu começo? A comunidade pode ser um grande auxiliar para você e também seguindo as nossas redes sociais. Às vezes um livro não é suficiente. Tem gente que abre o livro e fala, Tiago, eu estou com dificuldade de entender até a bula. Então, precisamos aí de alguém que explique essas coisinhas para vocês, tá bom? Coisinhas entre aspas que eu falo, né? O mistério e a descoberta. Imagina alguém que está ali pronto para poder desarmar uma bomba. Para desarmá-la, ela precisa ser entendida, os seus mecanismos, para não ter chance aqui até de efeitos adversos para quem desarma. Ele tem que estar protegido, né, para fazer esse processo. Então, existe sempre um código oculto dentro dos medicamentos que precisa ser desvendado. No finalzinho da aula eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, mas agora eu quero que você foque aqui comigo e vá apontando. Espero que muitos estejam fazendo esquemas para criar esse seu mapa mental para toda a nossa aula. É interessante que até registros bíblicos mostram a exposição de um fármaco mudando o comportamento de uma pessoa. Tiago, peraí, acho que você está falando bobagem, porque na Bíblia vai falar de fármaco. A palavra fármaco vem do grego pharmakon, que quer dizer feitiço. Fármaco, como conceito, não é aquilo que está apenas na farmácia. É qualquer substância que possa ter efeito biológico. Então, se no café eu encontro a cafeína é um fármaco. Se na cúrcuma tem curcumina, ela também é um fármaco. Se no ginkgo biloba contém ginkgolídeos, também ali é um fármaco. Se na cannabis tem THC, ele também é um fármaco. Então, nem tudo, ó, atenção, nem tudo eu vou encontrar apenas na farmácia. Mas o interessante é que no registro bíblico, você vê uma cena de Noé nu na frente dos seus filhos. No livro de Gênesis mostra que Noé era um agricultor e ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca, mostrando aqui um comportamento atípico de um homem que era considerado aqui um homem devoto a Deus, que ouvia, né, os seus recados, que construiu a grande arca. O que me chama a atenção é mostrar o comportamento de uma pessoa que destoa daquilo que ela é. E, de fato, o álcool despersonaliza uma pessoa. Olha que interessante. Mas aqui não se falava nada sobre os seus mecanismos de ação. Aliás, levou mais de 3.000 anos para que fosse registrada aqui uma nova frase que até hoje faz sentido. Paracelso, um médico e químico suíço, disse que a diferença entre o remédio e o veneno estaria na dose. Olha só. Então nem tudo que é antigo é ultrapassado, hein? Aqui já estabelecia uma ideia de dose. O pouco e o muito faz grande diferença. E a descrição mais detalhada sobre o álcool aparece somente no século XVIII.
Um médico americano falando sobre os efeitos do álcool que poderiam causar doenças e morte, tratando ele como um agente viciante, classificou a embriaguez crônica como uma doença. Olha, colocando aqui detalhes do processo. Embora, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 31, traz também uma descrição detalhada sobre os efeitos biológicos e toxicológicos do álcool. Depois você pode conferir. Provérbios, capítulo 23, 31 em diante. Tá bom? Bom, então, em meio à evolução dos séculos, é muita valorização do efeito, mas pouco se fala sobre o mecanismo, tá bom? E até em descobertas mais recentes, ao se observar uma idosa que fazia extrato do salgueiro, o seu filho, que era pastor, administrava nela e as dores no joelho passavam. Ué, o que tem aqui no salgueiro, que é a chamada Salix alba? Dali foi extraído o ácido salicílico, que depois a Bayer faz uma pequena modificação na sua estrutura e produz o ácido acetil salicílico, a famosa aspirina. Repare que a obtenção dessa substância ativa pela Alemanha no final do século XIX, ninguém estava preocupado em saber como que ela diminuía a dor, a febre e a resposta inflamatória. Ela era usada para isso, ponto final. Ou seja, enquanto o conhecimento da fisiologia ainda era muito embrionário, não dava tempo da gente esperar ter que conhecer o mecanismo para poder atuar como um prescritor e os pacientes fazerem uso. Quem se lembra aqui dessa cartelinha? Capaz de muitos falarem, professor, quantas vezes que eu tomei isso? Ah, meu Deus, mãe, lembra que eu pegava esse comprimido aqui e botava na colher e deixava dissolver e você me dava, falando inclusive que era balinha? E hoje nós sabemos que é um absurdo. Ninguém daria mais, num quadro febril e numa cefaleia, ácido acetilsalicílico por conta da suspeita de dengue. Então existe um mecanismo envolvido nisso. Ah, agora nós conhecemos. O interessante é que o entendimento de como a aspirina atua só passou a ficar claro para nós depois da década de 70. Ou seja, Pelé, quando ganha o tricampeonato de futebol, ainda não conhecíamos como os anti-inflamatórios atuavam. Né? Aí falando aqui, sim, era balinha, era muito bom, né? Muito comum isso. Vamos lá. Então, várias caixas da aspirina, vendas aí por quase 80 anos sem conhecer como ela funcionava. Em relação à penicilina, outra coisa. A descoberta dela foi ao acaso, foi numa placa de cultura. Fleming, em 1929, encontra uma colônia que estava com bolor e percebia que onde tinha o bolor não crescia bactéria. Mas Fleming, primeiro, não produziu a penicilina, isso vem do fungo, e nem tampouco sabia que a penicilina inibia a síntese da parede celular de peptidoglicano. Isso não foi papel de Fleming. Ele deu apenas o start dessa história. Tá bom? Então, peraí. Quando então aparecem as grandes caixas, já agora sob poder da indústria, penicilina, sulfas, e essa foto aqui eu tive o prazer de tirar no Museu da Farmácia, na Alemanha, em Heidelberg, um castelo, onde tem um museu lindo, e fiquei emocionado ao ver essas caixas aqui ao vivo. Né? O Prontosil foi uma das primeiras substâncias derivadas das sulfas, com efeito antimicrobiano. E o interessante é que tanto a penicilina quanto as sulfas, ninguém tinha a mínima ideia de como elas atuavam. Só sabia que matava a bactéria. Era quase a frase de Chicó. Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. E vamos ver o que dá. Né? E aí, com o uso das sulfas, é curiosa a informação, porque ao longo dos séculos, para tratar pessoas com diuréticos, se usava mercúrio, se usava cafeína, mas aí, como efeito adverso, aparece alguns efeitos diuréticos exercidos pelas sulfas. E a partir das sulfas foi o grande pontapé para que todos os diuréticos mais usados hoje no Brasil, como os tiazídicos e a furosemida, fossem desenvolvidas. Então, olha como são as coisas. Nesse caso, a descoberta ainda não tinha sido pelo mecanismo de ação e por efeito que o fármaco provoca. Aliás, nesse artigo aqui, você vai ver algo que parece até desconcertante. Olha o título. O efeito das sulfas e o sal, e na excreção de água, né, e sal, na insuficiência cardíaca congestiva. Alguém em sã consciência hoje falaria que usar sulfa para ICC
melhoraria o seu quadro diurético? De jeito nenhum. Mas as primeiras informações mostraram isso. O paciente que tomava sulfa aumentava a excreção de sódio e de potássio na urina. Esse aqui é o paciente 1, esse aqui é o paciente 2. Enquanto tinha sulfa, a excreção aumentava. Suspendia a sulfa, a excreção caía. Então existia aqui uma relação de causa e consequência. Mas ainda levamos um tempo para entender que os tiazídicos atuavam no túbulo distal, de que os diuréticos de alça atuavam na alça de Henle, mas tudo isso é uma construção. Construção. Então, hoje, temos tanta intimidade, né, com o nome Lasix, mas é bom lembrar que a marca Lasix é uma derivação de um termo que quer dizer last 6 hours, ou seja, o tempo de ação da furosemida é em torno de 6 horas. Olha só que legal. E a gente já sabe hoje como ela funciona. Conhecemos detalhes sobre ela. Estão gostando, gente? Deixa aí o like, hein? Não se esqueçam, também se inscrevam no canal. Estamos com quase 3.500 pessoas ao vivo. Queria aqui agradecer todo o carinho de vocês e espero que vocês estejam gostando. Quem estiver gostando, coloca então aí, ó, hashtag Amando, sapeca o like aí e vamos juntos nessa grande viagem de hoje. Então vem a Segunda Guerra Mundial, uma grande evolução da farmacologia ao longo do tempo, e você precisa então se localizar, né? Porque muita gente passou a entender mais sobre esses dispositivos farmacológicos, a ponto até de conseguir desativar, entre aspas, a bomba de uma forma muito efetiva, entendendo cada tipo de mecanismo de ação. É uma nova geração. A gente então, ó, começou com os registros bíblicos, fui avançando com você durante vários séculos, mostrei alguns exemplos do início do século XX, mas o caldo entornou, galera. Depois da Segunda Guerra Mundial, é outra história. Aí a gente vê uma grande evolução da área da farmacologia. Se eu colocar no PubMed Pharmacology e buscar aqui quantos artigos estão relacionados com esse termo ao longo do tempo, olha que são quase 7 milhões e meio, 7,5 milhões de artigos. Mas a gente vê a rampa subir. Ó, nós vai subir, vai subir. Só sobe aqui, gente, no finalzinho de 1940, 1950 principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial. E é aqui que se entende bastante os mecanismos de ação relacionados aos fármacos. Então, nós estamos hoje numa nova fase. E, aliás, muita gente já, ó, lutou por isso. É muita gente se gastando dentro de laboratórios, pensando para poder falar como é que essa substância funciona. Porque quando a gente compreende o mecanismo, fica muito mais fácil decidir a melhor estratégia terapêutica para cada situação. Tá bom? Então, vamos com exemplos disso. Eu amo exemplos para poder firmar em você, primeiro no aspecto emocional, né? Você, quando coloca emoção na história, fica muito mais fácil de lembrar os processos. Mas quando a gente coloca um storytelling nessa conversa, fica muito mais fácil de você absorver informação e conectar, né? Olha aqui a colega falando, Darlene, professor, minha aula é música para os meus ouvidos, que beleza, que bom que vocês estão, ó, aprendendo inglês, Bíblia, tudo no pacote, é isso. Que legal. Vocês conhecem a história de Otto Levi? Otto Levi, um chamado sonhador e também foi laureado com o Prêmio Nobel. Prêmio Nobel em 1936, enquanto o que descobriu a vitamina C foi 37, um ano depois. Mas essa história aqui de Otto Levi ela é muito curiosa, porque Otto Levi queria, de alguma maneira, provar para as pessoas de que nós éramos formados de neurônios que tinham espaços entre eles. Na verdade, não éramos como fios que se conectam dentro de uma tomada. A teoria chamada reticularista era muito defendida por uma linha, né, relacionada a Camilo Golgi, o mesmo do complexo de Golgi. Mas através de um experimento que ele primeiro sonhou, ele vai para o laboratório de madrugada e faz este seguinte experimento para dizer que existe um mecanismo de ação relacionado aos neurotransmissores. E olha que legal. Otto Levi pega então o coração de um sapo e deixa o nervo vago conectado com ele. E aqui numa solução nutridora. Ao mesmo tempo, ele coloca o outro coração aqui, de um sapo, que não estava inervado, mas ele tinha conexão com o líquido do primeiro recipiente. Quando ele ativa o primeiro nervo vago, ele pensou o seguinte:
Se esse nervo liberar alguma substância, esse coração aqui vai entrar em bradicardia, mas a substância vai se dissolver na solução. Então ela vai para o segundo recipiente. E não é que deu certo? O coração vizinho também entrou em bradicardia alguns segundos depois. E a gente viu isso, inclusive, neste experimento. Olha lá, ó. Os batimentos diminuírem pelo estímulo do nervo, e depois de alguns segundos, o coração vizinho também entrar em bradicardia. Ou seja, aqui foi a primeira estratégia de uma forma simples, barata, que pode ser reproduzida, inclusive, até numa aula dentro de uma faculdade, mostrando é possível demonstrar para os alunos que existe alguma substância sendo liberada no primeiro recipiente e estimulando dois. Agora, ainda não se sabia que era a famosa acetilcolina, que o receptor envolvido era aqui o chamado muscarínico. Então, é no encadeamento de descobertas que a ciência vai avançando. Agora, o absurdo é você estar dentro dos hospitais hoje, dentro da drogaria, fazendo pesquisa e tendo na sua mão uma ampola de atropina, pilocarpina, ciclobenzaprina, amitriptilina, clorpromazina e todas as substâncias que eu citei, elas mexem com o receptor muscarínico. E a gente não trazer essas aplicações para o nosso cenário. É por isso que essa série tem tanta importância para você acompanhar todos os dias, tá bom? Que bom, gente, que vocês estão gostando. Vamos juntos aí, ó. Uma das aulas práticas de fisiologia. É isso aí. Muito bem. Então, deixa eu mostrar um pouco da minha inquietação por essa história de mecanismo de ação que nasceu quando eu comecei a fazer minha graduação lá na Federal de Ouro Preto. Vou trazer aqui alguns flashes, né? Se fosse para trazer tantos exemplos, poderíamos passar aqui horas, mas eu me recordei de alguns casos quando eu estava ali no terceiro período e aparece na minha mão um experimento que eu tinha que fazer para as aulas de fisiologia. Agradeço de coração os professores da época, professor Deoclésio Chianca, professora Raquel Pilar, que fez uma proposta de um experimento que me acendeu ali uma paixão para entender mecanismo de ação. Né? Então aqui estou lá em Ouro Preto, aqui está o professor já fazendo os primeiros estágios, e aí fica aqui uma dica para você, jamais desprezar os pequenos começos. Valorize cada etapa. Veja que enquanto eu estava ali estudando, não tinha nenhum computador, não. Tinha um WhatsApp na época, não. Aqui, meu amigo, para poder ter acesso ao computador, eu tinha que ir até a universidade, baixar o artigo num disquete e ainda feliz por ter essa forma de aprendizado. Estão falando que eu estou mais bonito agora? Obrigado, obrigado. Que bom, que bom. Então, tudo começa quando eu recebo uma caixa de ratos com a nossa equipe na época, nosso grupo de trabalho, e o professor falou: olha, eu quero agora que vocês avaliem a indução do diabetes nos ratos e o comportamento dele ao longo do tempo. Né? Ele nos dá, então, uma substância para poder aplicar nesses ratos. Na época, os estudos eram bem mais comuns, né, nos animais, hoje ficou bastante restrito nas graduações, então temos que buscar outras formas para entender isso. Mas essa foi a minha realidade ali em 1999. E percebíamos que o peso desses animais ao longo dos dias ia caindo. Né? O volume urinário desses animais também, o consumo de ração aumentava, a glicemia saía de 99 e ia agora para quase 500, a partir da aplicação de uma substância que me inquietava. Falei, mas como? Como que aplicando apenas esse negocinho aqui por via intraperitoneal, o animal depois de 5 dias fica muito ruim? O que essa substância faz? E aquilo me intrigou. Pude ali ficar pesquisando quais substâncias podem ter essa grande chance de lesão num grupo de células-alvo, que são as células beta de Langerhans. Como o Humberto aqui falando, ó, streptozotocina, também trabalhei com ela no mestrado, doutorado, olha aí que legal. Né? Então, essas substâncias têm uma estrutura, né? Tanto a streptozotocina, como o colega citou, quanto a loxana, de ter uma seletividade para a destruição das células beta de Langerhans. Eu imagino aqui, transporta comigo essa ideia. Falei, cara, eu com 19 anos pude entender que existia então a chance de uma substância ter seletividade para um grupo de células. Como é que ela tinha mais chance de entrar na célula beta de Langerhans? Aí que está um detalhe. É porque ela tem grande afinidade pelo transportador chamado GLUT2, que é de alta expressão nas células beta.
Então, por conta de entendermos os mecanismos envolvidos fisiológicos, a gente então se aproveita do sistema para poder conseguir uma inibição mais seletiva para esse grupo. Essas células passam a entrar em apoptose. Em meio à apoptose, também entram agora em fase de falência de produção de insulina, caracterizando então o modelo de diabetes do tipo 1. Ok? É bom lembrar que essa mesma substância pode ser usada também na área da oncologia em pacientes que apresentam quadros de insulinoma, onde se deseja destruir parte das células beta de Langerhans. Bom, eu trouxe aqui primeiro um exemplo experimental. Eu vou provocando você com vários exemplos, mas que permearam minha vida durante a graduação e passou a ter aquela sede, aquela paixão para poder entender mais mecanismos a fundo. E isso ampliar minha rede de entendimento na farmacologia. E agora te mostro um caso aqui de álcool. Mas álcool de posto, Tiago? Acho que isso não tem nada a ver com a aula. Eu te mostro aqui uma notícia recente da Unicamp. Intoxicações por metanol após consumo de combustível são as mais graves em 41 anos. Veja que essa notícia é de 2023. Infelizmente, os indivíduos que se abusam de vários tipos de droga, como êxtase, como crack, a própria cocaína, e entram também no craving, na fissura pelo álcool, se aventuram até em beber álcool de posto. Isso também é um motivo de preocupação pelo próprio Conselho Federal de Farmácia, que divulga também uma notícia sobre este consumo. E o interessante é que, como antídoto, qual é o antídoto quando o indivíduo faz uso de bebida pelo álcool de posto de gasolina? É que esse álcool ele pode conter metanol, gente. Então, além dos prejuízos da própria exposição ao etanol, o metanol é mais ainda prejudicial. Ele pode causar acidose metabólica, inclusive perda da visão. O indivíduo que se intoxica no Brasil com metanol, o antídoto, pasmem, é o etanol. Isso eu aprendi também no terceiro período. Eu andava sempre com indivíduos, o pessoal da farmácia de períodos da frente, o pessoal que já estava fazendo concurso. Falou, Tiago, presta atenção isso aqui cai muito na prova da Polícia Federal. O antídoto para o metanol é o etanol. Parece contraditório, parece um paradoxo, mas entenda o mecanismo de ação. Olha só, compreenda o mecanismo de ação. Aqui é verdade, o metanol, infelizmente, aqui é uma adulteração, mas é o que acontece a alguns pacientes aí indo a óbito por causa disso. É verdade. Então, nos protocolos aqui, entenda o mecanismo. O etanol, ao ser convertido em acetaldeído, é o que causa a ressaca, e depois ele é convertido em ácido acético, que pode virar acetil-CoA. Ok? Então, dá para fugir dos efeitos mais tóxicos do etanol. Mas no caso do metanol, veja que o processo de biotransformação gera produtos altamente tóxicos, como formaldeído, que é pró-formação de tumor, e o ácido fórmico, ele é retinotóxico e pode gerar acidose metabólica. Tem dificuldade de ser excretado pela urina. E não é convertido também em acetil-CoA. Opa, então aqui nós temos um probleminha. O que fazer, então, para evitar que esses metabólitos sejam formados? A ideia é suprir o indivíduo com etanol por via intravenosa, a fim de competir com a mesma enzima, álcool desidrogenase. De forma que a produção de acetaldeído vai ser alta, é verdade que a ressaca vai ser mais intensa, mas pelo menos o metanol não vai ser convertido nos metabólitos tóxicos. Ele vai ser excretado na forma de metanol. Olha só que interessante. Então, enquanto você está aqui viajando comigo, está aprendendo detalhes até relacionados à área da toxicologia, baseado em mecanismo de ação. Outro exemplo também durante a graduação. Mostrar um pouco o que era a minha vida como curioso, entendendo ali as aulas de farmacologia, bioquímica, toxicologia, farmacocinética. Como é que é essa história? Pessoal fazendo prova. E muito aluno, eu via nos corredores um comentário de que para fazer prova prática, para não tremer com a vidraria, nas aulas de primeiros socorros, olha, Tiago, o pessoal usa muito aqui propranolol. E eu ali não tinha feito farmacologia ainda. Eu era apenas um curioso e queria ouvir das pessoas. Mas, gente, propranolol, o meu conhecimento da época, 20 aninhos, propranolol é antipertensivo? Qual é o motivo de usar isso para um quadro de ansiedade? Isso não faz sentido nenhum. Opa!
Se você ficar preocupado somente com o efeito, vai trazer as mesmas frases que eu te contei aqui agora. Aliás, é um comportamento comum há muitos anos. Aqui uma notícia de 2011, no dia do meu aniversário. Remédio para pressão é usado contra a ansiedade. Tendência entre universitários que precisam apresentar trabalhos. Medicação reduz tremores e suores, mas tem efeitos sérios. Medicamentou, né? Que o termo está errado, escrito pelo jornalista. Mas qual é a relação do propranolol com a diminuição do quadro de ansiedade, que inclusive é motivo de doping pelos atiradores? É isso aí. O ponto aqui não é focar na pressão arterial, mas que o propranolol, por ser um beta-bloqueador, que atravessa a barreira hematoencefálica, tem ação simpatolítica. E com isso, o estímulo simpático é reduzido, o que confere agora a menor chance de tremores. Segundo motivo, o propranolol é capaz de bloquear receptores beta-2 adrenérgicos da região das extremidades, o que também reduz esses tremores. Espera aí, isso dá para a gente explicar por artigos científicos? Há muito tempo já se pesquisa. Olha agora como fica mais doce, mais gostosa a aula, e você falar o efeito do beta-bloqueador no estresse induzido aqui, ó, por disfunção cognitiva em adolescentes. Isso desde a década de 90. Não quero dizer que para qualquer pessoa o uso é seguro. Nós temos, por exemplo, pacientes asmáticos que devem evitar qualquer exposição a propranolol, principalmente nesses momentos aqui de risco. Quem não se lembra aqui dos casos, como em Belo Horizonte, de uma moça que foi fazer uma prova de direção, ela ficava sempre muito nervosa em tirar o pé da embreagem, o carro morria, e aí o instrutor da autoescola sugeriu que ela tomasse 40 miligramas de propranolol antes da prova. Infelizmente ela era asmática, ela teve ali uma crise de ansiedade, entrou em crise asmática e a resposta broncodilatadora não vinha, né? Infelizmente ela foi a óbito dias depois. E aí a notícia no Jornal Nacional, me lembro, na época o William Bonner fala, antihipertensivo mata paciente em Belo Horizonte. Bom, de fato o propranolol é um antihipertensivo, mas foi usado para a pessoa errada na hora errada por causa do mecanismo de ação. Então, nesse exemplo, o problema não é por ser antihipertensivo, e sim por ser um beta-bloqueador. Entendido? Aqui alguns até tentando usar. Ó. Posso usar propranolol com Concerta? Posso dizer que o tremor que você tem é por causa do Concerta e está baseado no mecanismo de ação. Esse assunto aqui eu vou te responder em detalhes da aula do episódio 3 e episódio 4. Tá bom? Vamos lá. Então, quem quer entender aqui só um pedacinho desse mecanismo, lembra que os receptores beta-adrenérgicos que estão lá na fenda sináptica estão na parte da membrana pré-sináptica. Toda vez que existe o estímulo para esse receptor, ele promove a liberação de mais noradrenalina. Quando eu uso o beta-bloqueador, o propranolol, eu impeço a ativação desse receptor, então a liberação de noradrenalina vai ser reduzida. Por isso, de uma forma agora muito tranquila, resumo com você. Propranolol atravessa a barreira hematoencefálica e tem ação simpatolítica de ação central. Ok? Aqui, ó. Então, o mecanismo de ação para mim foi de grande valia, sem dúvida. Hoje, qualquer exercício meu profissional, seja na pesquisa, seja para produzir uma palestra, gerar uma aula para vocês, atender pacientes, o meu primeiro raciocínio, o que eu coloco o carrinho no trilho para poder pensar sobre o caso é mecanismo de ação. Então essa série aqui está sendo um momento de abrir o coração para dizer de um assunto que geralmente não é muito bem falado durante as graduações. Fica um pouco escondido isso. Tá? Então eu quero aqui trazer maturidade para que nós não esperemos chegar no leite derramado. É isso que eu quero trazer aqui na frase. Muita preocupação após o leite derramado. Olha, é muita gente fazendo treinamento para ressuscitação cardiopulmonar, para tratar pacientes em UTI, desintoxicar pessoas, mas eu vejo pouco ainda os processos preventivos, que poderiam diminuir bastante o número de gastos relacionados à área de emergência, exames desnecessários, internações que poderiam ser evitadas. Né? Então, claro, não é diminuir o rigor do que se aprende nas salas de emergência, mas a gente estender isso para os meios que envolvem a profilaxia com o uso errado de medicamentos. E agora se prepara
porque vem um momento de desabafo. Posso beber água? Você vai ouvir agora, com todo carinho, uma parte da aula que geralmente não é comentado com vocês durante o seu processo de aprendizado para ser um profissional da área de saúde. É com muita preocupação que eu olho para esse cenário aqui. Fazendo uma pesquisa, primeiro simples, usando inteligência artificial, eu desafiei o sistema fazendo a seguinte pergunta: quais são os passos para se tornar um professor de farmacologia? E eu queria ver o que o Copilot falava para mim. Ele me disse: olha, para ser professor de farmaco, ele tem que ter feito alguma graduação na área de saúde, farmácia ou medicina ou área alguma relacionada. Ele tem que ter pós-graduação, com mestrado, doutorado em farmacologia. Falei, ok. Ele tem que ter experiência, adquirir experiência na prática, na área, produzir artigos científicos, ter habilidades pedagógicas e passar por um concurso do processo seletivo. Confesso que, nesse caso aqui, eu me adequo aos 6 pontos. Durante minha trajetória, desde 2003, estou militando nessa área e, à medida que ia fazendo minha pós-graduação, também fui sendo treinado para poder ensinar farmacologia e tive o privilégio de ser mentorado por muita gente boa e aprender juntamente com eles. Mas será que isso é a realidade de todos? Aí vem uma pergunta. Aí, sem dúvida, tem que conhecer a fisiologia. Sem dúvida. Mas observem aqui o número de graduações no Brasil nos últimos anos. Para cursos de enfermagem, farmácia, medicina e odontologia, o crescimento é muito alto. Acontece que me lembra um pouco aqui a comparação das enzimas e substratos. Eu posso ter muito substrato, que seriam os alunos. E as enzimas são os fatores limitantes da reação. E me refiro aqui aos professores de farmacologia no Brasil. Se eu não tiver uma taxa de formação de novos professores habilitados para a área, o que acontece? Infelizmente, aparecem os remendos. O que eu remendo nessa parte com todo amor que eu vou falar isso aqui? É para você então ficar atento. Pesquisem quem foram, ou quem foi, quem é o teu professor de farmacologia. A história dele. Como que ele se tornou um professor. Pergunte para ele, como é que foi, professor, esse seu primeiro contato? Não, eu sempre me dediquei à farmacologia, me especializei nessa área, fiz farmacologia clínica, mestrado e doutorado nessa área, estou aqui pronto para poder ensinar você, já tive muita experiência na área de drogaria, hospital, e estou aqui para te ensinar. Beleza. Agora, uma boa parte são pessoas que estavam dando aula de anatomia, de citologia, de fisiologia, os períodos foram subindo, e as faculdades, ao invés de contratar um novo professor, falam, ei, período que vem você pode estar conosco na disciplina de farmacologia? Falei, olha, eu nunca dei. Falei, não tem problema, livro não falta. Acontece que a farmaco é diferente de outras disciplinas que eu preciso ter a minha vivência dentro dos outros ambientes, poder entender quais são substâncias ativas que são usadas, inclusive, no Brasil. Tem gente que passa toda a graduação sem entender os medicamentos que o seu pai, a sua avó usa. Meu Deus do céu! Olha aqui, olha os relatos. Pode aqui confirmar comigo. É ou não é assim? Exatamente. Geralmente não sabem nada. O que acontece? Quebra galho. É quebra galho. Exatamente assim. Vocês estão falando. Esse é o problema. E aí, em meio a essa história, não sei se vocês já viram o desenho animado da minha época, era o Papaléguas. Eu vou chamar de efeito Papaléguas. Ele faz assim, bip, bip. Papaléguas ia e o coiote ia atrás. Papaléguas, às vezes, ficava voando no ar e o coiote vinha atrás. De repente, o coiote via que ele estava no abismo, aí ele caía. E é o que acontece hoje. Muito aluno de graduação, quando forma, fala assim, não, acho que eu aprendi de farmácia, eu tirei 10 lá com o professor, 9, fui bem. Mas na hora que entra no dia a dia, ele é desafiado a resolver o primeiro problema dele, ele se esconde. Porque não lembra dos mecanismos de ação, sequer lança raciocínio sobre o sistema. Aí vira o quê? Escravo de protocolo. É ou não é? Por isso essa série é muito importante. A gente vai aprender a decifrar coisas. Decifrar os mecanismos de ação dos fármacos. Aí vem os jeitinhos. Os jeitinhos que já são publicados aqui, preocupações em várias instituições, até de medicina no Brasil. Ela não está longe disso. Aqui como conclusão desse artigo de uma universidade do interior de Minas. A pior avaliação do docente mais experiente, associada a questões como conflitos geracionais e dificuldade de adaptação a novos currículos, mostra a importância de uma preparação docente contínua e reforçada com o tempo. Com todo amor,
Confirma aqui comigo se não é assim. Professor de farmacologia, ele se formou em 82, criou um látis maravilhoso até a década de 90, publicou muito trabalho, ele trabalha muito com uma enzima da sódio potássio ATPase do coração do rato, beleza. E ele dá aula de farmacologia desde 82, mas nunca botou o pé no hospital. Então ele foi aprendendo ali com os contextos enzimáticos e companhia, mas o cenário mesmo da prática, ele ficou ali preso à ementa que ele criou já há mais de 30 anos. E professor da área pública, fala, quer saber? Aprende o que eu tenho aqui para falar, esse aqui é o importante, mas eu preciso da farmacologia prática. O ensino continuado precisa acontecer com todos das esferas. Eu que me dedico aqui quase 14, 16 horas para preparar uma aula para vocês de um assunto que já domino, mas eu quero ver coisa nova. Peraí, eu preciso me dedicar. E isso nem sempre, não vou colocar aqui generalização, mas em muitos casos se acomoda pela cadeira da disciplina que já está ali confiada. Né? Olha aqui alguns colocando as experiências. É isso aí. Olha quanto preconceito. Aí o EAD é outra conversa, né? Nem vou tocar nesse assunto aqui agora. Muito bem. Então é o seguinte. Esse aqui é o desabafo de uma aluna. Ou um aluno, que eu não me lembro. Falou, professor, bom dia. Estou assistindo aqui sua aula de ontem e vi seu desabafo a respeito das faculdades. Sou de uma cidade do interior, não fiz faculdade no meu estado e agora com essas faculdades online, professor, para dar todas as matérias. Um professor para dar todas as matérias. As provas são feitas a partir de um aplicativo que já lhe dá as respostas. Os estágios dos alunos vai 2 dias só para tirar a foto e postar nas redes sociais e pronto. O que vai ser da saúde no futuro? Isso aqui é o desabafo de uma pessoa, mas pode ser a realidade de muita gente que está tendo efeito papaléguas na sua vida. A função, então, do Farmacologia na Prática é trazer esse assessoramento para a galera que não pode mais exercer a profissão com essa insegurança toda. Isso é um absurdo, porque a vítima vira o paciente. Então, eu não gosto de palavrão, vocês raramente vão me ver, né, bravo, revoltado, né? Eu me revolto com a situação. Mas aqui a gente pode aplicar aquela frase que foi dita no filme Tropa de Elite. O sistema é parceiro. Hoje aqui eu estou fazendo como se fosse um episódio da série Tropa de Elite do medicamento. Porque é muita gente olhando para o fármaco e eu pergunto para o enfermeiro, o que é a metformina? Ele fala, metformina é para o diabetes. Ô, médico, e a metformina? Não, aqui 850mg a gente faz 12 em 12 horas. Ok. Ô, farmacêutico, não, esse aqui, prazo de validade é tal coisa e ele funciona aqui inibindo ou estimulando a chamada MPK. Inibe a gliconeogênese. Agora, a forma completa de entendimento, ela está muito fragmentada. Ou seja, a vítima pode ser quem? Você. É isso aí. Então precisamos mudar isso radicalmente. Bom, está aqui então o professor que via essa luta desde os meus estágios, aqui em Mariana, em 2001, já casado. E me incomodava demais ver ali a dispensação de uma substância que não fazia sentido para aquela pessoa. A gente via as mesmas pessoas tomando os mesmos tipos de anti-inflamatórios. E aquela inquietação eu ia compartilhando com os meus preceptores, com aqueles que me acompanhavam. Falei, mas tá errado isso aqui. Nos meus estágios na farmácia, eu vi incoerências que eu tinha que fazer intervenção. Aqui foi um exemplo que quem já me acompanha deve se lembrar. Eu já mostrei em alguns casos essa experiência. Isso foi muito marcante para mim, encontrar uma senhora, meu primeiro atendimento numa farmácia particular, privada. E ela chegou ali para comprar a Celebra, na época, era o Celecoxib. Falou, me dá uma caixa, eu tenho usado isso bastante, alivia minha dor. E me dá também uma caixa de aspirina, que essa eu não fico sem. Quando eu tenho dor de cabeça, eu também tomo ela. Eu falei, mas junto com o Celebra? Ela falou, sim. E qual o problema? E logo do lado, o atendente, o balconista, me olhando de cara ruim, porque já meio nervoso, porque o estagiário estava impedindo a venda. O pior é que essa senhora ainda me pede um potinho de ginkgo biloba. Quer dizer, aqui existe uma incoerência absurda em relação aos tipos de inibição da produção de prostaglandinas.
a inibição da produção de tromboxano, a chance de sangramento intestinal com a aspirina, e aliás ela estava tomando Celebra justamente para protegê-la da lesão gástrica, através da inibição da COX-2. Ou seja, no momento de atendimento, isso tem que passar por um filtro cortical mesmo, do córtex falar, preciso entender não apenas que o Celebra é um anti-inflamatório, mas por que ele é um anti-inflamatório. E agora abrir a tua mente com possibilidades de interpretação de interações medicamentosas de uma forma muito mais tranquila, sem ficar preso aqui a tabelas. Não é isso? O professor faz todo. Esse aqui é o nosso objetivo, ajudar vocês. E isso causa problemas gastrointestinais e companhia. Só ouvindo verdades, desse jeito. Agora, é o atendente o culpado? O atendente, muitos têm o ensino médio, está ali trabalhando, ganhando o ordenado dele. Agora é um puxão de orelha para quem é o responsável técnico. Você é o piloto dessa aeronave. Ah, professor, mas tá difícil trabalhar aqui. Escolha outra. Como eu tenho orientado alguns colegas aqui desabafando comigo lá no direct, professor, eu não aguento mais. Eu estou sendo aqui escravo de um sistema, sai dessa farmácia, vai buscar outra. Uma colega hoje mandou para mim, estou feliz da vida, estou trabalhando agora numa farmácia de prefeitura e aqui eu posso exercer minha profissão. Faça isso então. Mas se posicione. E aqui eu me lembro quando eu trabalhei fazendo visitação médica. Professor, além então de trabalhar em drogaria, você já foi propagandista? Já. Propagandista de quê? Para uma farmácia de manipulação. Chegava lá para poder apresentar os produtos. Então, este médico, que era um otorrino, de maneira muito simpática me atendeu e eu, ali feliz por ser um dos primeiros atendimentos que eu estava fazendo, trabalhando para essa farmácia, e ele fala assim para mim, que antiulcerosos você tem lá? Eu falei, a gente tem o omeprazol como inibidor de bomba protônica, tem o lanzoprazol, todo empolgado, né? Eu falei assim, e tem também a ranitidina e famotidina como antihistamínicos. Eu lembro que ele parou assim para mim e falou, é o quê? Ele falou assim, repete o que você falou. Eu falei, antihistamínico. Ele falou, você formou tem pouco tempo, não foi? E eu tinha ali meus 22 anos, eu empolgadíssimo. Na hora, eu confesso que dei uma gelada, porque ele estava me corrigindo. Ele falou assim, olha só, vou te falar uma coisa aqui na boa, porque você é muito jovem, mas não repete isso não para os outros médicos, porque você falou uma coisa errada. Você chamou a ranitidina e a famotidina de antihistamínicos. E eles são usados para secreção no estômago, ácida. Aí eu falei, o senhor me empresta um papel? E ali eu pego então um papel e desenho para ele um estômago e as vias de estímulo de secreção gástrica. Mostro para ele, o senhor está querendo dizer uma coisa. Quando eu uso o inibidor de bomba protônica, eu estou inibindo aqui, ó, a bomba chamada hidrogênio potássio ATPase. Quando eu uso ranitidina e famotidina, eu estou bloqueando receptores de histamina do tipo H2. O que o senhor citou de antihistamínico, convencionalmente que o senhor prescreve na área de otorrino, laringologia, são os bloqueadores H1, né? Como fexofenadina, loratadina, desloratadina. Aí ele ficou assim, peraí, H2? Eu nunca ouvi falar sobre isso. A minha vontade de falar na época foi assim, o senhor também formou há pouco tempo? Mas ali para mim abriu um grande horizonte de dizer, existe um problema grave no sistema de ensino da farmacologia, onde muitos que prescrevem também não dominam os mecanismos de ação e por isso erram de forma absurda e criam modas que não fazem sentido. Como alguns que falam assim, não, porque eu agora prescrevo Ozempic todo dia, Ozempic diário. E esquece que o Ozempic, que é a semaglutida, tem meia-vida de 7 dias. Né? Agora, aqui, gente, veja, eu não quero criar nenhum algoz com médico. Não. Até porque sou professor da medicina já há 20 anos. O propósito é todo mundo se ajudar. Nós somos um grande time. Mas o sistema, do jeito que estava errado. E o Farmacologia na Prática tem exercido seu papel aqui de vanguarda para dizer: vem que é possível aprender farmacologia para pessoas e trabalhar de uma forma muito mais segura e assertiva. Tá bom? Então, não podemos viver numa vida de espiral, de erros que parece que se repetem ao longo da história. É aquela música do Cazuza: eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. O tempo não para. Agora, será que toda hora o futuro tem que repetir o passado? Espera aí.
O convite agora para você é o seguinte: qual é o segredo? Qual é o segredo dessa aula? Eu quero agora que você rompa esse cadeado comigo. O segredo é o seguinte: que entender o mecanismo de ação é uma peça-chave para tomar decisões clínicas muito mais seguras e eficazes. Sem ficar aqui apaixonado com o preço. Ah, não é possível que você vai tratar uma pessoa com cefaleia com propranolol que custa uma caixa de R$ 4. É muito melhor pensar em topiramato, que é mais forte. É muito melhor pensar em ácido valproico, que é mais forte. E essa mulher tem 26 anos, idade fértil e está querendo engravidar. E ela sofre de cefaleia. E você esquece que o ácido valproico tem íntima relação com o autismo, com má formação congênita. Tá vendo? Está apaixonado pelos valores, pelo uso fashion da farmacologia, mas esquece os mecanismos. Vamos ser maduros. Então, aqui vem um convite para você, presta atenção, a gente quer vencer esse problema do caos. Nós queremos ultrapassar essa barreira que é apenas ficar apaixonado pelos efeitos que os fármacos provocam. O que nós queremos é conhecer, decifrar os mecanismos. Vem comigo agora. Olha que cena. Os soldados da Segunda Guerra Mundial, muitos dos aliados, tinham eixos aliados. Há relatos que os aliados consumiam altas quantidades de anfetaminas, que foram produzidas no século XIX. A indústria farmacêutica gerou anfetamina sem saber como ela funcionava. Durante a Segunda Guerra Mundial, tomavam isso sem saber de nada que as anfetaminas aumentavam a oferta de dopamina e de noradrenalina. Ninguém sabia, né? Veja só, então eu já estou apontando aqui para você o problema que é o chamado sistema em colapso. O sistema está entrando em colapso. Por não saber os mecanismos, o colapso vem. Então olha aqui o exemplo. A galera consumindo um produto que na época nem se conhecia os mecanismos de ação. Agora, isso parou na Segunda Guerra Mundial? Não. Os aumentadores de noradrenalina e dopamina começaram a ser semeados em vários cenários da área da saúde. E para você ver como a história do Cazuza, como ele falou, eu vejo o futuro repetir o passado, um museu de grandes novidades. Eu trago aqui para você uma notícia bem fresquinha, de que o fato que aconteceu em Israel há mais ou menos 1 ano e meio, houve aqui um fato que chamou a atenção de alguns pesquisadores, de que nessas raves não são consumidos cerveja para o indivíduo conseguir ficar dançando mais de 12 horas. São usadas drogas chamadas psicodélicas. Dentre elas, o MDMA, que é um tipo de anfetamina, e o LSD. E foi dito que essas pessoas que conseguiram sobreviver em meio àquele caos pelo ataque do Hamas, elas puderam ter reduzido o trauma de israelenses em ataque durante o festival de música. É um recorte da observação. Mas me chama a atenção que nas matérias já tem gente pensando em estimular pesquisas para fazer uso às pessoas que passaram por traumas, dizendo, olha, tá vendo como até mesmo essas substâncias podem ter algum efeito interessante, mas a gente precisa olhar os mecanismos de ação envolvidos, porque infelizmente essas mesmas substâncias têm sido usadas para outros absurdos do nosso dia a dia. Olha outro relato aqui de uma pessoa brasileira. Tomei MD, né, é a sigla do MDMA, abreviada, pela primeira vez aos 15 anos. Tinha acabado de entrar no ensino médio. No colégio, todo mundo usava algum tipo de droga. Eu estava num churrasco com os amigos, ingeria a droga em comprimido. Hoje tomo uma vez a cada 3 meses, mas já cheguei a ter de tomar todo fim de semana. Ó, dependência. Às vezes, ia para casa de amigos conversar e usar. O MD me deixa muito sexual. Tinha até mesmo de tirar a roupa e dançar num palco. Mas ele não altera meu consciente, fico feliz, me dá vontade de aproveitar tudo ao máximo. Comprava de um cara que entregava na portaria do meu prédio, mas do nada ele sumiu. Diz que encontrou Jesus. Amém. Agora compro da minha prima, ou seja, o tráfico acontecendo. Peraí, isso tem gerado reflexos, gente, em comportamento, inclusive no Brasil. Não sei se vocês têm assistido algumas notícias recentes de um hábito chamado de chemsex, que é uma preocupação, inclusive, pela comunidade europeia, mas também chegou no Brasil. Veja a história repetindo o passado com várias aplicações diferentes. E quando eu domino o mecanismo de ação, a gente já pode antever vários problemas. Profissão repórter conhece os adeptos do sexo com uso de substâncias. A chance aqui de ISTs aumenta muito.
Os problemas também de gravidezes indesejadas, pelo consumo exagerado de drogas que aumentam a oferta de dopamina e noradrenalina. Espera aí, precisamos olhar tudo isso de uma maneira muito mais macro, porque as gravidezes indesejadas aparecem, métodos inadequados contraceptivos e também sob abuso de várias drogas, faz uma geração de pessoas agora buscarem até mesmo ferramentas farmacológicas para induzir o aborto. E esse, inclusive, vai ser o nosso assunto já para começar amanhã, no nosso segundo episódio, que a gente vai falar sobre o sistema em colapso. Só para preparar você aqui no ambiente de amanhã, eu vou começar contando a história das prostaglandinas. O nome é até curioso. Vou lançar aqui a pergunta: prostaglandina te lembra o quê? Prostaglandina te lembra próstata. É. E como é que uma mulher tem prostaglandina? Como que uma mulher tem prostaglandina? De onde ela foi descoberta? Como é que é essa história? E qual a relação disso em ser um dos produtos amplamente consumidos no Brasil através de compra pela internet, por via do WhatsApp, enfim, para a indução de aborto ainda até hoje, 2020, 2022, 2023. É um absurdo, né? Então, veja, o nosso assunto aqui agora, eu só dei a primeira trilha para você não perder a chance de entender agora o sistema em colapso, que vão ser vários casos relacionados ao desconhecimento do mecanismo de ação. E eu espero que todos vocês estejam comigo amanhã, porque se hoje teve conteúdo, amanhã tem mais. Episódio 3 nem se fala, e o quarto ele é apoteótico, porque eu vou estar fazendo treinamento com vocês através de casos clínicos práticos. E você mesmo responder ali de bate-pronto, aprendendo, e se errar não tem problema, porque ali você vai aprender comigo, e a gente abrindo também as inscrições para a comunidade Farmaco na Prática. O Felipe falou assim, essa introdução já arrepiou, e é só o começo. A produção é também feita nos rins, só que a sua descoberta não foi nos rins. Eu vou contar aqui para vocês em detalhes, tá bom? Vamos para algumas perguntas aqui. E lembrando que você vai também finalizar a aula comigo. Não sai agora não, hein? Não sai agora não. Que tem algumas novidades aqui para vocês. No nosso Instagram Farmaco na Prática, eu gosto de ter um comentário aqui de vocês sobre a aula, tá? Então, quando eu entro aqui no feed, ó, olha aqui comigo, deixa eu ver. Equipe, coloca aí para mim. Nossa equipe vai colocar aqui o finalzinho da nossa aula e você vai deixar os comentários da aula aqui no nosso Instagram Farmaco na Prática. Passamos ontem, né? 400 mil seguidores e você também está aqui comigo. Viu? Eu vou aqui responder dúvidas de vocês agora, nesse finalzinho do episódio, e preparando todos para estar comigo no episódio 2, que se chama Sistema em Colapso. Então diz aqui, ó. Seguir um protocolo sem entender a lógica por trás dele pode transformar uma simples decisão em um erro grave. Nesse episódio, vamos analisar casos clínicos onde a falta de conhecimento sobre mecanismos de ação levou a falhas terapêuticas e efeitos adversos inesperados. O sistema começa a sobreaquecer e os erros se acumulam. Ainda há tempo para evitar o colapso, mas a única saída é enxergar o que está acontecendo nos bastidores dos medicamentos. Beleza? Gente, que legal que vocês gostaram. Eu peço para vocês compartilharem também o link, coloca nos seus grupos de WhatsApp para as pessoas poderem assistir. Quem às vezes está na faculdade agora, né? Dá tempo de poder assistir e estar conosco amanhã às 20 horas também. Todos esses dias às 20 horas, tá? Normalmente nossa aula de segunda-feira é 21. Então, vamos fazer o seguinte: vocês vão colocar lá no nosso Instagram, hashtag é só o começo. Hashtag é só o começo. Coloca lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Equipe lançou já no Instagram. Isso. Aqui, ó. Episódio. Tá assim, ó. Concluído. Tá vendo aqui, ó? Episódio 1 concluído no nosso Instagram Farmaco na Prática. Opa. Concluído. Esse. Você vai colocar no comentário aqui, se você tá comigo, hashtag é só o começo. Bota lá para mim. Tá bom? Atualizei aqui agora para todo mundo. E deixa também os comentários aqui no YouTube. A A jogada aqui nas 4 linhas do YouTube é o seguinte: se você curtir, comentar, se inscrever, ajuda a gente a empurrar essa aula para mais pessoas, tá?
Então espero que vocês estejam aqui conosco e que bom que vocês gostaram da aula. Amanhã tem mais conteúdo e não tem enrolação. Vocês devem estar acostumados a muitos lançamentos, que é uma coisa assim de chorar. A gente fica prometendo, prometendo, coloca 4 dias ali você acompanhando e nada a ver. Veja que o meu compromisso aqui com você é papo reto. Eu tive um momento de alinhamento com todos para entender o que é o nosso contexto, mas o Farmacoflix são 4 dias de muito conteúdo, até porque isso vai ficar no acervo da nossa comunidade Farmaco na Prática. Beleza? É só o começo. É isso aí. Mecanismo de ação do MD é aumentar a oferta de noradrenalina e dopamina. Tá bom? Então, ó, você também vai agora no YouTube, clica no episódio 2 e já ativa a notificação. Vai ser importante, faça isso. Ativa a notificação já, porque você vai ser lembrado amanhã às 20 horas. A galera que tá botando aqui hashtag é só o começo, faça isso também no Instagram. No Instagram, deixa eu ver aqui, ó. Coloca aqui no Instagram, ó, é só o começo, do Farmaco na Prática. Talvez você ainda nem nos segue. A gente está aqui com quase 3.000 pessoas ainda. Podemos ter muitos comentários. Se cada um aqui comentar, puxa vida. Vou estar feliz demais esperando vocês amanhã às 20 horas. Beleza? Que bom que vocês gostaram. É só o começo. Pode compartilhar aí com muitos colegas, tá bom? Que legal, que legal. Beleza, então, gente. Obrigado por tudo. Aguardo vocês, então, no episódio 2, Sistema em Colapso, amanhã, às 20 horas. Deus abençoe.